Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Intríade. Hoje vamos conversar sobre substâncias psicoativas, sobre drogas. Quanto é importante a gente falar sobre esse tema, o quanto é necessário a gente abordar sobre esse tema. Aqui nós vamos desmistificar algumas coisas, trazer alguns esclarecimentos sobre esse tema que inclusive vai servir para você, vai te dar subsídio para lidar com isso, caso você tenha na família, em casa, alguma pessoa que você conhece que está tendo dificuldade com esse tema, tá bom? Para falar sobre isso comigo, no nosso Intríade de hoje, está aqui o Breno Silva, que é psicólogo graduado pela Universidade Federal do Pará, também tem formação complementar em psicologia clínica e social. Também possui experiência de atuação no Centro de Atendimento Psicossocial de Álcool e Drogas, o CAPS-AD. Também atualmente é servidor do Hospital Pronto-Socorro Humberto Maradei Pereira, o famoso PSM lá do Guamá. Também, agora, isso aqui é novidade para mim, Bruno, está fazendo graduação em nutrição na Universidade Federal do Pará. Você não para, né? Breno, prazer, obrigado por aceitar o convite, bem-vindo, inclusive para um tema tão importante como esse. Eu que agradeço, o convite e estamos aqui para conversar, um tema realmente muito relevante. Espero contribuir com essa discussão. Vamos lá, a gente conversou, a gente já teve a oportunidade de fazer um trabalho muito importante lá na comunidade Altar, naquelas sextas-feiras, né, que a gente começou a prestar um serviço que para mim era mais do que um serviço cultico, na verdade era um serviço social. Quando nós fizemos lá a Clínica da Alma, lá, né, que a gente tratou de tantos temas importantes, com esse olhar realmente mais profissional, mais científico. Só que esse tema que a gente vai conversar hoje, ele é, eu diria, tema de utilidade pública, né? Existem muitos mitos no entorno do tema, existem muitas incompreensões, né? Então, a gente vai começar fazendo uma distinção, porque geralmente quando se pensa em drogas, a primeira coisa que vem à cabeça é a maconha, é a cocaína, o crack, e às vezes a gente esquece que tem um monte de droga aí, inclusive tem muita droga sendo colocada na internet, mas isso aqui é outro tema. Então, como é uma área de atuação tua, tu estás vivenciando isso, né, e tendo contato com pessoas que vêm em busca de um socorro em relação a isso, por onde a gente começa? O que é que a gente pode classificar hoje como drogas e o que é uma dependência de uma droga, seja ela essas drogas conhecidas como as que são legais? Vamos começar por aí. Certo. Eu acredito, primeiramente, que seria bom a gente diferenciar, o que são drogas e substâncias psicoativas. Perfeito, perfeito. Droga, de uma maneira geral, é qualquer substância que ela tem a capacidade de fazer uma alteração no nosso organismo. Ela pode ser natural, pode ser sintética. Então, quando você toma passiflora, por exemplo, ela tem uma propriedade natural, fitoterápica e tudo mais, que altera certos processos no nosso corpo. Então, ela é considerada uma droga. Apesar de droga ser hoje um adjetivo para algo ruim, não necessariamente Sim. ela precisa dessa conotação. Então, um antihistamínico, por exemplo, uma medicação para alergia, é ali uma droga, ela é sintética, no caso, ela foi trabalhada em laboratório para fazer uma alteração nos receptores, que trabalham com essa questão imunológica, da alergia e tudo mais, e minimiza os sintomas, né? No caso das substâncias psicoativas, o grande diferencial delas é que são drogas também que atuam mais diretamente nas nossas funções e nos nossos processos psíquicos. Então, nas funções mentais, poderia dizer como afeto, humor, atenção, concentração, senso-percepção, orientação. Então, a substância psicoativa é exatamente, ela tem uma atuação muito própria na questão mental, né? Então, dentro dessa categoria, se escolheu trabalhar com a seguinte definição, de que existiriam substâncias depressoras, estimulantes e alucinógenas, né? É uma distinção um pouco antiga, hoje está sendo um pouco questionada, mas ela ainda é muito utilizada. Então, existiriam aquelas substâncias que têm a capacidade de excitar o sistema nervoso central, né? Dentro delas, a gente poderia citar como um breve exemplo café, a cocaína, que teriam essa capacidade de promover uma euforia, né?
Então o sujeito se sente estimulado quando ele faz a utilização dela. Por outro lado, existem chamado drogas depressoras, né, que estaria ligado ali o álcool ou talvez a maconha, que promove esse relaxamento. Então o sujeito utiliza com a finalidade de relaxar o sistema nervoso. E as alucinógenas, que seriam aquelas que promoveriam uma certa alteração na sensopercepção, que seria aquela começa a enxergar algo que não necessariamente existe, ou começa a entrar num processo hoje chamado de empatogênico, que é olhar para dentro e começar a lembrar de certas coisas da infância e começar a sentir aquelas emoções de algo que aconteceu no passado. Então, hoje essa divisão que está mais em voga, apesar de ser uma divisão um pouco questionada, porque ela não compreende a totalidade do universo das drogas, mas ainda é muito utilizada. Vamos começar a pensar então sobre a questão do álcool, né? Que é algo presente nas reuniões sociais, dentro, muitas vezes em ambientes bem seletivos. Então tem desde aquele que diz, não, eu bebo socialmente, eu gosto de tomar minha taça de vinho, eu gosto de fazer harmonização e tudo bem, está tranquilo, até aquele que vai e chega realmente no transtorno de dependência alcoólica. Né? Que já chega... Porque assim, a gente sempre pensa que qualquer tipo de comportamento ele se torna, né, numa visão bem skinneriana lá, disfuncional, quando ele começa a, de alguma forma, prejudicar as tuas relações sociais, teu desempenho profissional, intelectual. Então, hoje, você está trabalhando no CAPES e especialmente com o pessoal que tem essa demanda. Como é que a gente enxerga hoje a dependência alcoólica? Para que se fale em dependência, por exemplo, no caso alcoólica, né, vale ressaltar inclusive que o álcool é a droga mais consumida no Brasil. Mais de 65% no último relatório que nós tivemos da Fiocruz, mais de 65% das pessoas afirmam já ter consumido ou consumirem regularmente o álcool, né? Então, para que se pense em dependência, é preciso, acho que, pensar em 3 estágios. Um seria o consumo, o uso recreativo de determinada substância. O outro seria o que a gente chama de uso abusivo ou uso nocivo. Então, para diferenciar um e outro, vamos lá. O consumo é aquela pessoa que, vamos supor, festa de final de ano, né, e abre uma champanhe. A pessoa toma uma champanhe e pronto. Para ela utiliza o álcool naquele momento, não foi nenhum problema. Ou de uma pessoa que, vamos supor, que todo final de semana ela vai jogar uma bola e depois ela sai e toma uma cerveja. Se isso não traz nenhum tipo de prejuízo, nem financeiro, nem emocional, nem nas relações interpessoais, não se considera nenhum problema. Por outro lado, o uso nocivo é quando você começa a ter certos prejuízos. Podem ser funcionais, né? Pode ser no trabalho, você chegar com ressaca no trabalho, ou então você ficar com um pouco de sono e não consegue dirigir e diz assim, poxa, é melhor eu tentar dar uma faltada hoje porque eu estou com muito sono, eu acho que não vai ser... E haja atestado médico. Isso, aí forjado. Vai correr atrás de atestado médico e tudo, exatamente para, digamos aí, a pessoa está percebendo algum prejuízo, mas ainda não é um prejuízo que a gente diria muito grave, né, do tipo funcional. A dependência, eu digo que seria o último estágio disso. É o momento em que o sujeito ele já tem uma relação tão forte com aquela substância que a ausência dela provoca sintomas muito fortes, né, para que ele volte a consumi-la, e ele às vezes acaba se colocando em situações que geram perigo a ele mesmo para que ele consiga efetivar o consumo. Então a dependência eu diria que seria o último estágio, né, nesse processo de consumo. Eu já ouvi algumas pessoas até substituindo a ideia da dependência pelo hábito, não é? Alguns neurocientistas aí já começam até para diminuir um pouco do olhar sobre, por exemplo, o álcool, né? Esse estigma também que às vezes se cria, e fala sobre o hábito. Que quando começa a se construir um hábito, a gente pensa, um hábito se constrói de uma hora para outra. Não, existe um processo. Isso tem a ver com o nosso funcionamento cerebral, com a construção, com as sinapses, com os feixes neuronais que vão se fortalecendo, que vão criando e vão gerando um hábito. Por exemplo, a gente estávamos para começar, ofereci café. Você já não é
do café, mas tem certas pessoas por aqui do ambiente, né, que não, café. Então o café acaba, a princípio, tem gente que toma o café e ele só toma com muito açúcar. Depois encontra alguém que diz, não, café tem que ser tomado sem açúcar. A pessoa vai diminuindo, daqui a pouco a pessoa toma café sem açúcar, mas daqui a pouco esse hábito torna-se tão frequente, tão prazeroso, que ela vai tomar café de qualquer jeito, de 3 ontontes, como diria a vovó, né? Que está na garrafa, não interessa, o importante é que tenha o mínimo de lembrança daquele sabor. Como é que você vê isso? É porque aí no caso, esse exemplo que tu citaste, a pessoa deixa de consumir a substância pelo prazer da substância, mas pela necessidade da substância. Então existem muitos exemplos, por exemplo, de pessoas que têm uma forte relação com o álcool, que no começo ela era uma degustadora, né? Gostava de um vinho, harmonizava com isso, com aquilo. Chega um momento, por diversas situações, né, por problemas multifatoriais, em que essa pessoa pode entrar num caso de dependência. E eu já atendi, por exemplo, pessoas que já estavam tomando perfume. Sim. Por quê? Porque tem álcool no perfume, ou seja, não é mais pelo prazer de degustar o vinho, mas sim por uma necessidade que o corpo tem muito grande de se relacionar com aquela substância, né? Isso não é um caso típico, né? É um caso atípico, mas é um caso que acaba ocorrendo. E o álcool, por incrível que pareça, né, apesar de... há um estigma muito grande em drogas ilícitas, mas o álcool, eu diria que, substituindo aquele mito de que a maconha é a porta de entrada para outras drogas, né? O álcool, na verdade, ele acaba cumprindo esse papel com muito mais força. Porque é uma droga legal, você consome facilmente, existe um peso social muito menor. Socialmente estimulante até, né? Tem propaganda, né, por aí e tudo mais. Você não vê, por exemplo, propaganda de cigarro. Né? É mais complicado você ver uma propaganda de cigarro, é proibido. Mas no caso da cerveja você tem. Então, assim, existe um estímulo para que você beba. Então, nesse caso, muita gente tem o uso muito casual, sem problema nenhum do álcool. Mas tem gente que já chega num estágio bem mais avançado, que eu diria, que aí realmente precisa de um acompanhamento, né? Que existe, inclusive, o componente genético, né? Sim. Hoje a gente entende que o foco do que se chamava antigamente drogadição, que hoje a gente chama, né, das substâncias psicoativas, esse trânsito de substâncias psicoativas no corpo, a gente tem que levar em conta não somente a droga. Antes a ênfase era da droga, então você tinha aqueles manuais em que dizia o que o álcool causa, isso, isso e isso. O que a maconha causa, isso, isso e isso. Hoje a gente sabe que não é por aí. Então, pessoas com a mesma dose de álcool, elas respondem de forma diferente ao álcool. Por quê? Porque existem diversos fatores. O primeiro deles é o fator social, né? Depende do contexto onde você está, o ambiente em que você faz uso, ele tem uma influência muito grande sobre isso. Outra, o que tu citaste, é o componente subjetivo. Tem fatores genéticos, fatores metabólicos, inclusive tem até o fator da própria hereditariedade. Não? Então, filhos de pais que bebem, por exemplo, têm uma chance muito grande de terem uma tolerância maior ao álcool. E o que isso faz? Né? Como ela tolera doses maiores de álcool, ela acaba bebendo muito e muito mais, e aí isso vai trazendo outros prejuízos. Né? Pode ser que traga esse tipo de prejuízo para ela. Então, todos esses fatores precisam ser levados em conta. Né? A droga que a pessoa está utilizando, esse componente individual e o componente social, eu diria. Além disso, tem a via de administração que ela faz. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da cocaína. A diferença da cocaína para o crack é basicamente o refinamento e a forma como você consome. Então, por que ela provoca dois efeitos tão diferentes? Porque uma pode ser injetada e a outra, o crack, né, eminentemente ele é colocado naquele cachimbo e queimado. Então, como a via de administração é diferente, o caminho é outro. Ele não perde essa substância lá no fígado, quando vai fazer aquele primeiro processo de passagem. Não tem nenhuma filtração, não é nada. Né? E aí o efeito é diferente, mas a droga farmacologicamente é a mesma. O que muda ali é isso. Então, esses múltiplos efeitos que você consegue com uma droga hoje tem muito a ver com todos esses fatores. Isso precisa ser levado em conta na hora do tratamento. Bom, voltando para a questão do alcoolismo, geralmente a gente pensa assim, uma pessoa que começou a beber, começou
a beber socialmente. A gente olha, bom, ela tem na família pai, às vezes avô, que foram dependentes de álcool, que foram chamados de... Já se chamaram de várias coisas, né? De alcoólicos, alcoolistas, sempre tá se criando uma forma nova de se falar para não estigmatizar, para não... Alcoólatra, que depois... Não é alcoólatra, porque alcoólatra tem a ver com a adoração ao álcool, enfim. Mas se tem na família, tem esse componente genético, esse componente de hereditariedade, né? Essa carga que vem trazendo. E aí a pessoa começa a desenvolver, ela começa a beber, às vezes ela, a primeiro momento, não, mas veio o gatilho. A pessoa bebeu, né? Aí vem os princípios lá dos alcoólicos anônimos, né? Evite, essa é a máxima, né? Evite o primeiro gole. Por quê? Porque uma pessoa que tem dependência alcoólica, diferente de uma pessoa que bebe socialmente, ela vai beber, vai para casa, e a pessoa que, por essa tolerância, ela vai beber e vai beber e vai beber, e às vezes ela atravessa o final de semana, a segunda-feira, desaparece de casa e começa a trazer todos aqueles prejuízos. Não é? Porque áreas do cérebro são afetadas. Aquela famosa área do controle inibitório. A pessoa perde essa capacidade, né, de inibir esse desejo, de segurar-se, dizer, até aqui a gente vai, daqui para frente não vou mais. Né? A pessoa que consegue dizer, não, eu vou beber hoje, então eu não vou dirigir. A pessoa que não tem esse controle inibitório mais, que já entrou já passou desse limiar, ela acredita que ela bebe, que ela está extremamente bêbada, mas que ela consegue dirigir. Não é? E aí que entra os acidentes, toda essa desgraça que acontece muitas vezes na família. Não sei se você deve ouvir muito disso, né? Perdi minha família, meus filhos não me respeitam mais. Conta um pouco dessa experiência tua dentro do CAPES, dentro do teu fazer como profissional. Isso que tu falaste realmente é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, né, enquanto profissionais. Então, no tempo em que eu estive assim, mais dedicado ao CAPES, eu acompanhei situações em que em poucos atendimentos eu pude dizer, olha, eu vou te encaminhar para casa ou para você fazer um outro tipo de tratamento porque o teu lugar não é aqui. Você de fato fuma maconha, ou de fato você usa cocaína ou bebe uma cerveja, mas isso não é o teu problema. Você realmente não se enquadra como um dependente químico, digamos assim. Você não atende esses critérios. Então, isso não está te trazendo prejuízo. Assim como eu também atendi casos de pacientes, né, que conseguiram gastar mais de 40 mil reais em uma semana só fazendo uso de determinada substância. Então, são contextos muito, muito diferentes ali. E aí, eu acho que é importante, né, você ter uma formação um pouco mais, digamos assim, dedicada a esse tema para a gente conseguir separar as coisas e não acabar tratando desnecessariamente quem não precisa ou deixando passar alguém que tenha um problema realmente e pode se beneficiar do tratamento. Que é um caso psiquiátrico, né? Sim, a maioria desses transtornos, o do transtorno, né, por dependência química, que hoje dentro do CID, né, vai do CID os F10 até 19, né, que é o transtorno por álcool, por cocaína, até múltiplas drogas. Então, hoje, por se tratar de um saber que foi apropriado pela medicina, hoje o tratamento farmacológico é uma via muito comum, né? Existem casos em que a pessoa não necessariamente precisa desse tratamento, mas eu diria que, em geral, é bom que ela faça essa avaliação. Um profissional psiquiatra que tenha um tato com essa questão, ele pode avaliar se de fato é necessário, né, uma medicação ali por algum motivo. Medicamentosa. Isso. Que às vezes, vamos supor, às vezes existem pessoas que consomem álcool porque ela tem uma certa dificuldade de relacionamento interpessoal. Então, sempre quando ela briga ou discute por alguma situação em casa, e essas brigas são muito frequentes, a pessoa sai e bebe. Então, nesse caso, se você medicar, qual é o benefício que isso tem? O problema dela não é necessariamente a medicação. O problema dela é saber gerir os conflitos interpessoais. Então, quando você trabalha dentro de um CAPES, que é um centro multiprofissional, né, você tem um olhar diferenciado para isso. Você consegue discutir com os outros profissionais quais são as melhores estratégias.
E o profissional que tem uma formação adequada nisso, que tem uma experiência, ele consegue inclusive dizer, bom, eu não posso oferecer nada nesse caso, né? Posso deixar que um colega meu cuide, mas nesse momento eu não sou o mais adequado para cuidar disso. Sim. Então, nós temos muitos casos, né, de psiquiatra que avaliou e disse, olha, não é comigo, esse caso não é. Assim como nós tivemos também uma escuta adequada para dizer, precisa da intervenção farmacológica, senão ele não vai ter adesão ao tratamento, ou ele vai se prejudicar ainda muito mais, né, a depender da maneira como ele está gerindo essas emoções ultimamente. Então essa competência para fazer os encaminhamentos é essencial, né? Porque assim, infelizmente, em qualquer profissão, em qualquer ciência ou em qualquer lugar, você vai sempre encontrar aquele profissional que acha que ele pode dar conta de tudo, porque eu sou psicólogo, eu dou conta de tudo. E não dá, né? Tem situações, por exemplo, eu não atendo criança. Eu não dou conta de atender criança, né? É algo que não é para mim, né? Poderia me especializar, correr atrás, e poderia, mas eu não quero. Né? E é muito importante você se dar conta disso. Não, isso aqui eu não dou conta, isso aqui não é para mim. Né? E eu acho que o próprio profissional, como o psiquiatra, ele vai ter, por exemplo, eu conheço psiquiatras que são especialistas para tratar a esquizofrenia. Pode mandar aqui isso aqui, e tem aqueles que dizem, não, eu gosto de tratar dependência alcoólica, eu gosto de tratar isso aqui, eu vou atrás, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer, me especializei, fui atrás, estudei, pesquisei, e essa é a minha demanda, a demanda que eu mais gosto de atender. Então essa consciência de não ter essa superpotência, eu acho que é muito importante, né? E nós temos um problema, eu diria que é um problema muito grave da nossa rede, na nossa rede de atenção psicossocial, que o que acontece? Nós temos hoje diversos CAPs, vamos dar o exemplo de Belém, que é onde eu sempre atuei. Nós temos aqui um CAPS AD, que é um CAPS do município, e temos um CAPS lá na Marambaia, que é do estado, né? No CAPS que eu trabalhei era do município, então veja, nós ali temos uma equipe e nem todas as pessoas que estavam ali presentes tinham realmente interesse com a questão do álcool e droga. Então, muitas vezes alguns profissionais trazem um certo estigma para dentro do contexto do CAPS. Sim. Então, geralmente são profissionais que depois de um tempo, olha, eu prefiro sair daqui, não é muito a minha vibe, eu não gosto muito. Então, tudo bem. E nós também temos um problema de formação da rede em geral. Porque eu já atendi casos, por exemplo, em que uma determinada pessoa veio encaminhada de uma unidade. E aí eu converso com essa pessoa e logo na primeira sessão converso e percebo, eu não vejo nenhum indício aqui de que você precise de um tratamento num CAPS AD. Acho que você poderia estar se tratando lá na unidade básica onde você foi encaminhado para cá. E a pessoa diz o seguinte, não, mas é porque eu falei que eu usava maconha. Mas isso não necessariamente constitui um transtorno, um problema. Então, às vezes por uma estigma, por uma questão de preconceito e de falta de formação nesse campo, muitos profissionais, eles ouvem a palavra droga, já era. Tem que uma mandar, vala comum, né? Ouviu droga, não interessa o que ele disser. O problema dele é que ele está precisando de uma cirurgia, como eu já atendi, está precisando de uma cirurgia na perna. Mas o paciente fumava maconha. Não tem nada a ver. Né? Aí, porque ele está usando, vamos supor, o caso que eu recebi, que é esse, né? É porque ele estava tentando passar dor da maconha, ele dizia que a dor da perna ele passava quando ele estava usando maconha. Aí eu fiquei, poxa, mas tudo bem, né? O nosso papel como profissional de saúde não é julgar, né? A gente pode orientá-lo em relação aos benefícios e prejuízos disso, mas não é a questão. Ele precisa de uma cirurgia para a perna dele e não que eu faça um tratamento para que ele pare de usar maconha. Então, isso é uma coisa que precisa ser muito discutida. Acho que precisa ter muita formação em relação a esse tema com os profissionais. E disposição, né? Muita disposição de aprender, de abrir a... Não é uma área para todo mundo. Eu confesso que é uma área, acho que dentro dos CAPs, por exemplo, eu acho que é um dos mais problemáticos, porque você trata com questões que são muito, muito, muito elaboradas, que você precisa investigar bastante, você precisa conversar demais com a família, você precisa às vezes repetir as mesmas orientações, né? E não é uma coisa que você tem começo, meio e fim. Tratamento para dependência, pessoas que realmente têm problemas com álcool e outras drogas, ele dura muito tempo, né? Então você precisa
sempre está ali fazendo aquele acompanhamento. Você não diz, ó, você está de alta, nunca mais vou te ver. Não, pode ser que ele falte 2 sessões, na próxima ele volte depois de uma recaída. E a vida segue. Né? Então é uma área muito difícil de atuar. Mas eu confesso que é uma área que eu tenho muito interesse, eu gosto muito. Perfeito. Falando ainda sobre a questão da dependência alcoólica, a gente precisa olhar para além desse sujeito. Esse sujeito tem uma família. E a gente sempre entendeu, a psicologia é muito clara com respeito a isso, né? Que você nunca deve sacar uma pessoa de dentro de uma família como se ele fosse, né, o doente, né? O doente, ele é o doente. Ele é o adoecido, ele é que está com o problema, ele é o PI, o famoso paciente identificado, né? Ele está dentro de um contexto, a família faz parte disso tudo. Como é que se trata a família, por exemplo, de alguém que já está naquele nível da dependência alcoólica, que as pessoas começam a perder a paciência? Acham que simplesmente o fato de a pessoa... porque não é uma doença, eu diria, não é um tumor que ela tem, que foi identificado no exame, não é uma doença biologicamente mais comum, é um transtorno, as pessoas têm dificuldade de lidar. Então, esposas abandonam, filhos começam a odiar, porque o pai vai trabalhar e quando volta já gastou tudo, chegou na sexta-feira. Como é que vocês lidam com isso, com relação à família, a famosa psicoeducação para essa família, esse amparo familiar de não tratar apenas esse PI, esse paciente identificado, mas tratar essa família? Olha, desde o tempo em que eu trabalhava com maior dedicação no CAPS-AD e hoje também no hospital, a minha postura sempre foi de conversar muito com os familiares, né? Então, questão de urgência e emergência, né? Pronto-socorro, sempre chega paciente que, vamos supor, bebeu demais e a família acredita que ele possa ter tomado um remédio junto, que havia ali uma ideação suicida. Então, por exemplo, nesses casos, né, tem o componente álcool, que é um componente muito forte. Então, primeiro a gente orienta tanto, né, a pessoa, né, quanto o familiar. Depois a gente faz toda aquela busca por prontuário, a gente avalia tudo. Mas nesse momento eu chamo a família, converso, tento esclarecer, tirar as dúvidas, porque existe muito mito em relação a isso, né? Dentro do CAPS a gente tinha o que chamava de grupo de família, que funcionava às tardes. Então o usuário não ia, quem ia era a família, era exatamente para ser orientada, para saber o que está acontecendo. Olha, eu recebi a notícia em que um familiar meu está usando cocaína, mas ele tem esquizofrenia. O que significa tudo isso? Então você vai educar com uma linguagem muito adequada, com um tato acessível, isso, né? sempre tentando deixar o mais simples possível para aquela pessoa, para que ela tenha também subsídio de tratar disso de uma forma menos leiga. Né? Por outro lado, a gente também tem muito interesse nessa musculatura emocional, digamos assim. Existem familiares que realmente, por conta do histórico que eles passaram com determinada pessoa, é muito difícil você reaproximar certos vínculos. E isso não é o objetivo do profissional e nem da psicologia. O que eu digo? Existem pessoas assim que, apesar de tudo que provocaram na família, vamos supor, pessoa perdeu família, vendeu casa, tratava muito mal, né, os familiares e tudo mais. E aí tem pessoas que, apesar disso, filhos que continuam ali apoiando, entendem, não, meu pai tem um problema. Mas existem outros que preferem abandonar. Então isso, nesse caso, quando a gente tem a oportunidade de encontrar os dois atores aí, você pode, inclusive, fazer um acompanhamento em conjunto, ver o que se pode resgatar daquela relação e o que não puder também, que cada um se responsabilize por essa decisão e saiba lidar com as consequências dela. Né? Infelizmente, uma pessoa com dependência ela pode agir de uma maneira muito cruel, às vezes, com a família. E isso, às vezes, não passa despercebido. Às vezes, isso é uma marca que fica. Então, você vai fazendo vítimas ali no caminho, né? Sim. Até porque não é de um dia para o outro. Isso, é um processo muito longo, né? Existem casos aí 40, 50 anos que a família está vendo aquilo e quando você chega para fazer um tratamento, né, a pessoa diz assim, não acredito, está 50 anos fazendo isso, por que agora vai mudar? E você não pode prometer nada, mas você pode dizer, olha,
Começou há 50 anos e não vai terminar daqui a 50 anos. Né? É um tratamento contínuo. Se você estiver disposto a segurar isso com a gente, né? Embarcar nesse processo, a gente vai te dar o suporte para isso. Você não é obrigado, mas se você puder, vai ser bom para você e talvez seja muito bom para a pessoa também. E ainda tem o detalhe de que... Detalhe não, que não é nem um detalhe, é algo muito grande, né? Que vai chegar no momento que, além da própria dependência, a dependência, o uso a longo prazo, né, daquela substância, seja ela uma substância psicoativa, seja o álcool mesmo, já causou alguns prejuízos também cerebrais, na memória, como você bem falou ainda há pouco, né? Na própria cognição, na atenção, e tudo isso vai prejudicando de maneira assim muito, muito cruel, é um carrasco muito cruel. E o que acontece? Hoje nós temos, né? O que acontece? Temos hoje uma teoria, uma hipótese que está entre as mais aceitas, né? Que é a hipótese do sistema de recompensa. Isso que a gente havia conversado antes e que, né, tu tocaste agora. O que acontece? Acredita-se que muito dessa dependência tem a ver com aquela chuva de dopamina, né? Aquele ciclo maluco que você deixa o cérebro, naquele núcleo accumbens, né? Que fica ali no centro, né? E essa relação de fazer com que a droga se torne uma parte muito significativa, né, nesse sistema de recompensa. É onde é gerado o hábito, né, de fato. Isso. E aí, hoje, a gente com acesso a técnicas de investigação muito mais adequadas, a gente consegue ver que alguns usuários possuem prejuízos ali significativos e outros usuários eles não possuem. Então, hoje, dentro do que se tem de estudos, né, mais atuais sobre a questão da dependência química, é exatamente como é que você consegue potencializar certos efeitos e diminuir alguns que são mais negativos. Então, há usuários que de fato acabam desenvolvendo certos danos. Isso muito associado também às impurezas que se consomem naquela droga, o ambiente insalubre em que às vezes essa droga é consumida, remédios que podem estar associados, transtornos mentais, negligência, violência. E existem outros usuários que têm um perfil muito diferente, né? Que ele consegue, vamos dar o caso aqui, nos Estados Unidos já está se testando com muito sucesso, né, o uso da metanfetamina, ela tratada farmacologicamente para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem se mostrado satisfatório. Então, hoje é um desafio para a farmacologia encontrar um limite até onde essa droga é um fármaco e até onde essa droga é um prejuízo. Isso remete àquela noção do fármaco, né, de que a diferença entre o veneno, né, e a cura é somente a dose. Sim. Então, nesse caso, eu acho muito importante a gente pontuar exatamente para tirar aquele mito de que o usuário é necessariamente uma pessoa má, ruim, que sai suja pela rua. E não, hoje a gente sabe que existem diversas pessoas em diversos contextos que estão aí usando as mais diversas drogas de maneira responsável, mas isso ainda é um desafio. E é um desafio, especialmente no Brasil, porque a gente precisa discutir esse tema com mais ciência e com menos preconceito. Acho que isso é um desafio para a gente enquanto profissional. Eu lembro da história do Freud, né? Sim. Quando um dos amigos do Freud tinham dores terríveis e ele experimentou o uso da cocaína, né? Uhum. E foi um boom, né? Ele conseguiu, assim, um efeito fantástico na vida do amigo. Só que depois o amigo se tornou dependente. E aí que a cocaína passou realmente a ser vista como droga nesse sentido que a gente conhece hoje, né? Então, é realmente essa questão de estudo, de pesquisa, né? Para isso tem aí os cientistas para trabalhar em cima disso. Eu espero e acredito, né, que nos próximos 10 ou 20 anos, se nós tivermos, né, enquanto profissionais, nós tivermos uma boa atuação, né, clínica, social, e se também pesquisadores se interessarem mais por esse tema do ponto de vista farmacológico, talvez a gente chegue numa etapa onde cada vez menos a gente vai ter esses mitos em relação à droga, aquela coisa de epidemias do usuário que vira zumbi, de internações compulsórias. A gente vai ver cada vez uma ideia que a gente já está vendo em outros países e que aqui a gente ainda é muito incipiente, né? Que são redução de danos, né? Aquelas propostas de redução de danos, de que não necessariamente esse usuário precisa ficar 100% do tempo longe da droga. Mas olha, se ele já conseguiu
trazer o consumo dele para uma coisa que é adequada, então o problema de saúde dele Está resolvido. Está resolvido. Por outro lado, há hoje, né, possibilidade de consumo protegido, muitos países já estão trabalhando com isso, que é criar, né, centros para que as pessoas que têm um problema, elas querem usar ali, né, pode ter um problema ou não, ela usa naquele local junto com uma equipe que acompanha, verifica questões sociais, questões biológicas, bioquímicas, avaliando inclusive, olha, você tem um potencial muito alto para essa droga que você está usando, ela está contaminada, ela não vai te dar o efeito desejado. Então, acho que hoje isso é um desafio muito grande, né? A ciência tem muito a crescer se a gente for investir nessa área. Perfeito. E assim, né? É claro que a gente vai lidar aí com olhares de todos os lados, né? O olhar da ciência, o olhar social, o olhar religioso. Então, tem todo um... E às vezes as pessoas que estão distantes, né, estão olhando de longe, ou que tiveram uma experiência, né, mais de perto com a questão de um prejuízo muito grave na família, não conseguem enxergar que existe o outro lado, né, sem esse fardo, sem esse peso. E aqui não é, pelo amor de Deus, não estou fazendo apologia a isso ou aquilo. É um olhar científico mesmo sobre a coisa. Eu acho que isso aí é extremamente importante. Até porque dependência, a gente logo vai pensar em álcool, as substâncias psicoativas, mas hoje tem uma outra droga aparecendo no caminho aí de todo mundo, que é, por exemplo, a internet. Hoje a pornografia, que são hábitos que são tão poderosos, né, e tão prejudiciais como a dependência alcoólica, a dependência de drogas que realmente as pessoas já estigmatizaram, né? E é o mesmo processo, né? O mesmo processo cerebral. É a recompensa, é a satisfação. A partir do primeiro momento, a pessoa, por exemplo, uma pessoa com vício em pornografia. Ela vai assistir uma pornografia e aquilo vai liberar dopamina, há uma sensação. E aquilo vai se tornando... Quando ela não tem nada para fazer, ela não consegue mais resistir. Ela quer estar ali diante, né, do vídeo, da pornografia. Porque há uma compensação. Até que chega uma hora que ela não consegue mais passar nenhum minuto livre, que ela imediatamente vai ser levada para aquilo. Então, é muito mais vasto do que simplesmente... Aí vai ter outros vícios, né? Como nós falamos aqui do café, da Coca-Cola, né, do refrigerante, do açúcar. Podemos citar o caso das medicações hoje que são muito consumidas, por exemplo, o Zolpidem, né? O Zolpidem. M-tartarato Zolpidem, famosíssimo. O consumo, né, desde 2016 já cresceu 700%. Então, será que todo mundo realmente está precisando dessa medicação? Certamente não. Mas a gente tende a colocar certas drogas para escanteio e outras dependências e outros vícios a gente tende a tornar bem maiores do que elas são, né? Essa questão do café é a questão do próprio açúcar, que hoje, né, é uma questão muito perigosa, né? Hoje a gente sabe que o açúcar, a carne vermelha são muito prejudiciais, né, ao organismo, mas a gente não vê tanta gente dizendo assim, olha, cuidado com açúcar. Talvez porque existem consequências sociais diferentes, mas isso envolve, né, questões políticas, envolve questões morais, né? Eu acho que ainda existe muito a se caminhar nesse sentido. Breno, fora que ainda existem, né, os traficantes, eu vou usar uma expressão aqui meio louca. Existem os traficantes domésticos, né? Aqueles que tomam qualquer benzodiazepínico desse da vida, e quando alguém está com algum problema, está ansioso, já vai, pega lá e diz, olha, toma, isso aqui é muito bom. Acaba fazendo um tráfico de drogas ali sem, né? Mas tudo bem, fez bem para mim, vai fazer bem para ti. E às vezes não se olha isso, né? A gente olha para esse outro aspecto e às vezes o perigo está do lado da gente, está na casa da gente. É aquela pessoa que ela recebe, ela tem um tratamento, ela tem um acompanhamento psiquiátrico, ela tem uma receita, ela toma aquilo regularmente dentro de um padrão, de um receituário,
mas ela pega também, ela sai distribuindo. Quando falta, ela sai distribuindo para todo mundo, porque fez bem para ela e esquece que cada organismo é um organismo, enfim. Só para te citar um exemplo disso, óbvio que eu não vou dizer qual medicamento, por uma questão de saúde a gente não pode. Sim. Mas existem determinadas medicações psiquiátricas que você tomou uma cartela, você corre um sério risco de vida, que a chance de você sobreviver se ingerir essa cartela inteira é menos de 15%. Por outro lado, não existe nenhum caso na história da medicina de overdose de maconha. Por que a gente dá tanta atenção à maconha como uma droga perigosa e não a essa medicação psiquiátrica? Sim. Aliás, até para dizer que eu não estou mentindo, dá para ter uma overdose de maconha desde que você fume 700 mil cigarros em 15 minutos. Não é muito provável que isso ocorra. Que alguém consiga. Né? Então, veja, existe aí um valor moral nisso, né? Da gente pensar, a droga a droga maconha, ela é do mal. A droga que eu estou consumindo aqui, que eu compro na farmácia todo mês, ela não é droga. Ela também pode matar. Sim. Então, o que a gente tem que levar em conta aqui? O prejuízo e o benefício. A diferença entre o veneno e a cura é a dose, às vezes. Né? E isso a gente precisa educar. Acho que, como profissionais de saúde, é nosso papel educar as pessoas em relação a isso. Tirar o mito e ensiná-las, né, a gerenciar melhor esse tipo de informação. Infelizmente, a mídia não tem muito cuidado com isso. A gente vê muita notícia sensacionalista. Né? As pessoas usam as suas histórias de vida pessoal, às vezes, recheadas de emoção, às vezes, para dar uma outra cara do que acerca de determinado assunto. Então, você vai recheando o assunto com muita emoção e tudo. Então, isso fica muito difícil. Você precisa separar isso dentro do consultório, dentro de um centro de atenção, dentro do hospital. Você precisa saber triar e passar para o paciente informações mais adequadas para aquilo que ele está usando e como ele pode se prevenir de danos relacionados àquela substância. Aí entra também o próprio capitalismo, né? Porque, por exemplo, hoje você liga a televisão, você vai ver propagandas sobre cerveja A, cerveja B, né? E todo mundo, tudo bem, pode assistir, tá lá na janela da tua casa, tá lá dentro do teu apartamento, dentro da tua família, com teus filhos lá. O ambiente que é gerado, né, nas propagandas é um ambiente de felicidade, de alegria, de amizade, de amor, né? E aí traz para dentro de casa, beleza, isso aqui não é problema. Mas por que não é problema? Porque alguém está se beneficiando com isso, a indústria está se beneficiando com isso. Né? Então acho que esse é o risco de fazer essa seleção baseada apenas na questão social e na questão religiosa, por exemplo. E não olhar de modo mais científico. Ou você vai ser muito radical, ou você vai ser extremamente liberal. Cientificamente, você vai ser científico. Né? Eu acho que esse é o olhar que a gente precisa ter. Eu acho que um grande exemplo disso, e que eu sempre comento com amigos meus da área, eu sempre digo o seguinte: vocês sabem por que a maconha não é legalizada no Brasil? Porque nós não temos nenhum político que tem uma grande plantação de maconha. Nos Estados Unidos, isso é muito comum. Pessoas que eram de um determinado partido e eram totalmente contra a legalização da maconha. Depois que eles passaram a se tornar grandes, foram para estados onde era liberado, eles se tornaram ali investidores da maconha, hoje eles defendem. Então, hoje, se nós tivéssemos aqui políticos voltados, se tivesse uma grande fazenda de produção de maconha, certamente já tinha propaganda na televisão, ressaltando os efeitos positivos da maconha, uma euforia, um aumento gradual na concentração, uma sensação relaxante. Mas por que isso não... Porque não é do interesse. Então, acho que enquanto cientista, a gente não pode esquecer essa questão social mesmo. Sim. Que é olhar as coisas de um jeito macro. Se você olha simplesmente o preto e o branco, a droga é má, essa droga é boa. Você perdeu toda a nuance. Você perdeu o usuário, você perdeu o contexto histórico, você perdeu a questão científica no geral e, acima de tudo, você perdeu o usuário, que é a pessoa que está ali no meio desse preto e branco sendo jogada para um lado e para o outro, e ou ele é estigmatizado ou ele é encarcerado, né, numa comunidade terapêutica, alguma coisa do tipo. Aí você perdeu a nuance do usuário. Quando a gente pensa nos usuários, eu acho que assim, você tem aqueles usuários
advogados, médicos, uma série de profissionais aí que usam, por exemplo, a maconha. E o cara vive uma vida normal, vive a vida dele tranquilamente, né, não causa nenhum prejuízo. Beleza, a gente coloca isso aqui desse lado aqui. Aí você vai olhar aquele outro que está sofrendo os danos, as perdas, as dificuldades, né, que chegaram até a ir para a rua realmente, foram jogados fora de casa. O que vai causar maior impacto, de fato, é esses aqui, né? E aí, quando dentro de casa um jovem começa a apresentar alguns comportamentos, né? Porque é incrível como os pais têm dificuldade de... Não é nem de enxergar, mas é de aceitar, né? Porque a dificuldade não é de enxergar, porque pai enxerga. Mãe enxerga que tem alguma coisa diferente. Há uma diferença quando ele começa a entrar para o mundo cibernético hoje, ele vai para a internet, ele passa a ser um sujeito da internet, ele deixa de conviver, deixa de ter relações sociais presenciais, né, face to face, ele está ali e começa a entrar para um nível de prejuízo para ele, se percebe, mas se nega. O primeiro é a negação. Aí de repente, eu sei que eu já fui procurado por pais da igreja, né, que eu descobri que meu filho está envolvido com drogas. Há quanto tempo? Não, faz uns 2 meses. Não faz 2 meses. Né? Talvez a pessoa admitiu que é um fato depois que já houveram prejuízo, foi chamado na escola, ou começou a assumir coisas dentro de casa. Né? E geralmente, quando se fala de drogas, sempre se trata logo nisso aí. Né? Principalmente nos famosos centros de recuperação. Né? Nos centros de recuperação se trabalha muito em cima disso, né? Dessa ideia. Sintomas. Começou a assumir coisas dentro da sua casa. Seu filho começou a ter um olhar meio diferente, tá em estado de alerta o tempo todo. Mas como é que a gente vai enxergar isso, Breno? O que diria-se para a família? Como é que se detecta, como é que se percebe que um adolescente, por exemplo, entrou por esse caminho? Olha, pela minha experiência, eu conheço casos que são bem emblemáticos nesse sentido, de pais e mães que chegaram até o CAPS, acompanharam um filho que estava em tratamento ali, porque eles sabiam que o filho utilizaria cocaína. Mas eles não sabiam, por exemplo, que o filho utilizava álcool e maconha também. Por que eles ficaram sabendo da questão da cocaína? Porque eles encontraram. E porque também estava sendo prejudicial já o uso desse rapaz. Mas por que eles não ficaram sabendo nem do álcool nem da maconha? Porque nenhum dessas duas substâncias que ele fazia consumo trazia prejuízo. Então, talvez a família só perceba quando já está começando a aparecer algum prejuízo. Então, não necessariamente o jovem que não conversa muito com a família, ele está usando droga, coisa do tipo. Mas o que comumente as pessoas chamam de sinais de alerta seria aquela que a gente chama mudança repentina no comportamento. Sim. Né? Então, esse é o principal. E essa mudança repentina no comportamento não necessariamente tem a ver com o uso de álcool e outras drogas. Pode ter a ver, mas pode ter a ver, inclusive, com uma relação familiar muito prejudicada. Né? Às vezes, todas as vezes que, vamos supor que esse adolescente quis conversar com a família, ele não foi ouvido. Então, ele para de falar. Ele para de se comunicar. E aí depois o pai procura dizendo assim, eu acho que ele está envolvido com droga. Não necessariamente. Pode ser que ele realmente, os amigos que usam droga com ele, conversem muito mais do que esse pai conversava. Sim. Então, o problema é aí a droga em si, né, a maconha, ou é uma relação familiar que foi ali dilapidada com o tempo. Então, eu diria que é nosso papel, né, enquanto profissional de saúde, a gente conseguir olhar esse todo e às vezes dar esse diagnóstico um pouco triste, né, para o pai. Sim. Dizer assim, olha, o problema não é a maconha, o problema é que vocês não conversam. Então, talvez se vocês conversassem, o seu filho não precisasse sair de casa, encontrar outros amigos e tal. Talvez ele ficasse ali mais tempo com você, tivesse mais segurança, inclusive para te contar que ele estava começando a fumar um cigarro e tudo mais. Eu acho que isso é um fator hoje. Eu sei que tu tens um público
existem muitas pessoas da igreja que Sim, acompanham, sim. e acho que isso é um ponto para se deixar para essas pessoas. Assim, se você valoriza, né, a sua família, se você quer que a sua família de fato, né, seja uma família harmoniosa, né, você precisa criar um repertório seguro ali nessa família. Sim. Você precisa criar um ambiente onde o filho tenha liberdade para se sentir bem, comunicar, inclusive quando as coisas não estão indo bem, né, e que os pais sejam... eles tenham um limite, mas ao mesmo tempo eles sejam amorosos. Não seja aquela família que esquece o que é o não, mas ao mesmo tempo aquela família que sabe acolher quando um filho ou algum outro familiar está passando por alguma dificuldade. Acho que isso cumpre um requisito muito importante para que você tenha uma estrutura familiar muito mais adequada. E o diálogo aí essa via de comunicação aí tem que estar aberta, né? Com certeza. Tem que estar, porque por que as pessoas procuram tanto, né? Ou no bar, ou na escola, na vizinhança, no amigo, nas drogas, no psicólogo, essa via de escoamento. Porque às vezes lá dentro de casa ele não vai ter. Tá? E se a gente falar sobre as comorbidades? Quando a gente pensa, né, no adoecimento, vamos pensar nas comorbidades. Quais são? Bom, hoje pela literatura científica, a gente já sabe que grande parte das pessoas que utilizam drogas, elas têm transtornos mentais. Não é uma regra, mas grande parte dessa população. Agora, é impossível a gente dizer numa análise superficial o que é que veio primeiro. Sim. Por outro lado, a gente pode pensar o seguinte, vamos dar um exemplo de uma pessoa que é muito depressiva, né? Ela não necessariamente tem um transtorno depressivo, mas ela tem alguns episódios, ela tem alguns sintomas de baixa autoestima, dificuldade nas suas atividades diárias, ela se sente triste, chora sem motivo, não sabe explicar muito bem. Falta de concentração. Isso. E aí ela percebe que quando ela está nessa crise, vamos supor que algum amigo disse, olha, consome essa quantidade de metanfetamina aqui que você vai ficar mais acordada. E de fato a pessoa percebe que, da feita que ela usou, ela ficou mais acordada. Porém, ao longo do tempo, pode ser que nessa relação ocorra algum problema, ou que ela pode se tornar dependente, em algum caso ela pode se tornar, ou ela pode potencializar certos sintomas que já existiam ali e passaram a existir, né? E passaram a existir com mais intensidade, né? Então, isso é preciso considerar caso a caso. Mas hoje, dentro do que a gente tem de estatística, a maior parte das pessoas que consomem álcool e outras drogas tem como comorbidades transtorno afetivo bipolar, transtornos de ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e, em última escala, são pessoas com esquizofrenia. São casos um pouco mais difíceis de tratar, Sim. porque a própria terapia é difícil, né? Mas... Se não tiver a intermediação da medicação... fica realmente muito complicado. Hoje nós temos estratégias muito interessantes, né, já no Brasil, visando tratar essas pessoas, mas o que nós temos ainda é um pouco de dificuldade de fazer essa percepção. Então eu conheço pacientes que tinham transtornos mentais e fazendo uso de droga, na dose em que eles faziam, em algum momento eles foram beneficiados daquilo, porque o princípio de qualquer droga é alteração em alguma função mental, então né, eles se beneficiaram em algum momento, mas por algum problema que ocorreu nesse caminho, eles deixaram de se beneficiar. E aí começou a se tornar um problema que foi necessária intervenção psicológica. Assim como eu conheço casos de pessoas que não possuíam transtornos mentais notáveis, significativos e visíveis, ela poderia ter componentes genéticos, né, ali que fortalecessem certas características um pouco mais relacionadas a esses transtornos. Ela é uma pessoa ansiosa, uma pessoa que necessariamente era um neuroticismo, né, via as coisas de um jeito sempre pessimista. E nesse contexto de estigmatização, de conflito, por conta da situação da droga, ela acabou evoluindo esse quadro que ela passaria talvez despercebido em outro contexto. Sim. Né? Mas por conta de toda essa trama que foi envolvida droga, conflito familiar e tudo mais, ela acabou desenvolvendo.
Então, hoje, quando você trata um transtorno relacionado ao uso de droga, você costumeiramente trata um transtorno mental. Sim. Não é regra, mas é muito comum ocorrer. Vai aparecer sempre aquela ideia, né? Causas, né? Aparecem. Causas, seja por exemplo, a esquizofrenia, você vai encontrar algumas causas, né? E algumas escolas apontam o uso prolongado de substâncias psicoativas, que pode gerar, né? A gente sabe que a esquizofrenia tem também o componente hereditário, o componente genético. E infelizmente eu acho que ainda é muito raso, né, o que se sabe sobre saúde mental, apesar de todos os avanços, né? Mas ainda é muito difícil lidar. Geralmente você pensa, qual é a causa da depressão? O que é a depressão? Como é que isso funciona no cérebro? Você sempre vai ter aquela, olha, disse, né, supõe-se. Então isso ainda é um mistério de fato que ainda a ciência precisa avançar muito, né? Acho que só pode citar esse exemplo da esquizofrenia. Em relação às causas, por exemplo, isso também é culpa de pesquisadores, né? Que às vezes têm um bom estudo, mas não sabem interpretar os próprios dados. Existem pesquisadores que utilizam hoje exames de imagem para dizer, olha, eu estou vendo aqui o cérebro dessa pessoa com esquizofrenia, ele possui prejuízo nessa área. E ele associa necessariamente isso com o uso de droga. Vamos supor que a pessoa faça uso de cocaína. Então ele associa por uma questão de próprio preconceito do pesquisador. Sim. Mas ele não lembrou de pesquisar no histórico dessa pessoa. Vamos supor que ela foi abandonada pelos pais, sofreu negligência e violência infantil. Perfeito. Isso na literatura, negligência infantil e violência é muito mais responsável por danos no desenvolvimento cerebral do que o consumo de cocaína. Então, por que ninguém consegue fazer essa associação? Porque os pesquisadores às vezes têm uma dificuldade de enxergar esse dado. Lembra que eu te falei sobre profissionais de saúde? Falou droga, sim, pronto, sim. É tratamento no AD. Isso acontece às vezes com pesquisadores sérios, às vezes. Até a intenção é bacana, mas a forma como ele leu esse estudo é um pouco prejudicial. Hoje, por isso que eu entrei na área da nutrição, porque hoje a gente percebe que até a alimentação, até a maneira como você se alimentou, até a maneira como os seus pais se alimentaram, pouco tempo antes da sua concepção, e no caso a mãe, durante toda a gravidez e nos primeiros meses, né, os primeiros 1001 dias, o quanto que isso é responsável, às vezes, por quadros no futuro, como pressão alta, dislipidemia, chance de infarto do miocárdio, chance de desenvolvimento de transtornos mentais. Mas se essa mãe tiver usado maconha uma vez durante a gravidez, vão associar tudo qualquer isso, problema. Não foi o fato da mãe não se alimentar bem, não fazer um exercício, comer muita carne vermelha, não beber água, ter uma relação muito deficiente com o marido. O problema dela foi um cigarro de maconha que ela fumou aos 3 meses de gravidez. Sabe? É um pouco de dificuldade de ler esses dados. Ou seja, tem que se olhar um pouco mais cientificamente, né? Tentar... eu sei que é difícil, né? Quando você vai para uma pesquisa, não vai só a mente científica. Vai a tua cultura, vai o teu aporte familiar, vai a tua história de vida. E se o cientista não tiver muito cuidado, né? Eu lembro de uma história que uma professora minha contava, ela é neurocirurgiã, que fizeram um experimento com vários cientistas, tipo assim, físicos, matemáticos, e colocaram dentro de uma sala e numa tela grande de cinema apareceu a imagem da Lua. E era para eles escreverem a primeira coisa que viesse à cabeça, né, deles. E aí depois recolheram. Olha, eram cientistas, eram gente da ciência. Mas o que escreveram? Teve gente que colocou São Jorge lá, que virou São Jorge. Teve gente que colocou queijo. Colocaram coisas que não tinha nada a ver com a ciência, tinha a ver com a subjetividade deles, com a história deles, com a religião deles, com a cultura deles. Né? E isso é muito interessante, né? E é papel do pesquisador encontrar os seus limites. Eu quando comecei a trabalhar com a questão de álcool e drogas, ainda na universidade,
eu também tinha certas incompreensões sobre o tema. Não que hoje eu compreenda tudo, mas que hoje eu deixei muito de certos preconceitos para trás. Inclusive, eu tive experiência em 2014 de passar um tempinho ali na Cracolândia, em São Paulo, no que se chamava de Cracolândia, que é um nome horrível. Mas é como as pessoas conhecem, né? E depois que eu tive contato com as histórias, com pessoas e com perspectivas de tratamento ali, eu percebi que o problema de muita coisa que eu tinha, né, em relação ali era pessoal. Era da minha história pessoal. Então, acho que esse trabalho foi importante, pelo menos para mim, para desmistificar alguma dessas coisas. Então, hoje, eu agradeço por ter tido essa oportunidade, porque isso me ensinou a separar um pouquinho das coisas, né? A ciência, ela nunca é imparcial, mas eu acho que na minha atividade, hoje, eu tento ser menos, né, parcial do que eu era antes. Ou seja, fazer exatamente aquilo que a gente aprende e ouve demais na faculdade. Suspensão de valores, né? De juízo de valores, né? Isso é difícil, né? É muito difícil, né? Esse distanciamento é muito difícil, né? Bom, por incrível que pareça, como eu sempre falo, os nossos episódios eles vão embora rapidinho, né? É muito rápido que passa. Já foi 1 hora, né? E a gente tem que encerrar, mas vai ter que voltar outras vezes, Breno. A gente... Por mim... Né? Estou à disposição. Pronto, o Breno já vai ser, e como eu faço com o meu amigo, o professor Manuel de Cristo, né? Olha, vocês vão ter que vir recorrentemente aqui com a gente, porque são temas importantes, né? Maravilhosos. Eu acho que é uma questão de fato de saúde pública que envolve tanta coisa, é um universo, não é só o ponto em si. Você vai encontrar, eu acho que de tudo que você falou, além, né, da parte técnica, científica, essa contribuição tão importante, mas é de fato a gente conseguir ir além daquilo que está só aqui nos nossos olhos. Não é? Cara, fulano de tal tá vivendo isso, e tá vivendo isso agora, mas o que foi que levou ele a viver isso aqui agora? Né? Então a gente ataca muito o sintoma e esquece de buscar a causa. Né? E isso é essencial para lidar com qualquer tipo de dor, qualquer tipo de sofrimento, é você ir atrás da causa. Né? E a causa, muitas vezes, está aqui do lado da gente e a gente não percebeu. A gente está tão focado no sintoma, então eu diria que as drogas acabam sendo mais sintomáticas do que... Né, do que o grande vilão, porque existe um vilão atrás, né? Um sofrimento, uma dor, uma incompreensão, uma família desarticulada, sem essa via de comunicação, enfim. Mas, mais uma vez, isso fica para o próximo episódio. Muito obrigado, Breno. Sempre é muito bom conversar contigo. Foi um prazer conversar, esclarecer algumas coisas. Sei que é difícil, esse tema não é um tema fácil, a gente sempre... Às vezes se pega numa encruzilhada nesse tema. É nevrálgico. Mas é um prazer para mim falar sobre isso, estou à disposição. Maravilha. Bom, gente, aproveita aí, já deixa o seu like, compartilha esse programa com muita gente. Eu sempre gosto de pedir, por favor, compartilha com muita gente. É uma questão importante de saúde pública, vai ajudar muita gente, vai abrir os olhos de muita gente. Deixa aí o seu like também, aproveita, se inscreva no canal e segue a gente, fala do Intríade, porque tem muito tema bom sempre acontecendo aqui, tá bom? Fica na paz e até o próximo.